imenso. Qualquer dúvida interrompam, tá? Pode perguntar, fiquem à vontade. Quando a gente fala em equação do segundo grau, a gente está falando em equações matemáticas que elas são sempre apresentadas dessa forma aqui, ó. Tá? Vamos botar alguns exemplos aqui desse tipo de equação que pode aparecer para a gente, pedindo para a gente resolver e tudo mais. Por exemplo, ele pode botar uma equação assim, y igual a 2x elevado ao quadrado mais 3x mais 4. Um outro exemplo, x ao quadrado mais 5x mais 2. X ao quadrado, vamos botar aqui menos 3x ao quadrado mais x mais 5. X ao quadrado mais 20. Isso aqui são alguns exemplos de equações do segundo grau. Uma característica importante. Sempre que a gente fala em equação do segundo grau, a gente vai ter três números, tá? A maioria das vezes. A gente vai ter sempre um x elevado ao quadrado, esse 2 que a gente tem aqui em cima. A gente chama de quadrado, tá? Então, x está elevado ao quadrado. A gente sempre vai ter um número acompanhando o x e a gente vai sempre ter um número sem x nenhum, que a gente chama de termo independente. Tá? Então, aqui a gente tem 2x elevado ao quadrado mais 3x mais 4. Aqui a gente tem um outro exemplo, aqui a gente tem um outro. Nesse último exemplo aqui, a gente vai observar que ela está incompleta, tá vendo? A gente tem o x ao quadrado, né? A gente tem um termo que não tem o x, mas está faltando um número aqui, tá vendo? Aqui do meio, que teria só o x. Esse tipo de equação aqui é o que a gente chama de equação incompleta. Está faltando um termo ali, mas dá para a gente resolver do mesmo jeito. Tudo bem? Nesse tipo de equação, ela vai se apresentar dessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. O valor que está sempre junto com x ao quadrado, que é o valor que a gente tem aqui na frente, tá vendo? A gente vai chamar de a. O valor que a gente tem junto com o x a gente vai chamar de b. E o valor que não tem x nenhum a gente vai chamar de c. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu vou ter aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3x mais 4. O valor do a, olha, vai ser 2. O valor do b vai ser 3. E o valor do c aqui vai ser 4, nessa primeira equação. Bom, nessa segunda equação aqui, deixa eu repeti-la aqui embaixo. Y igual a x ao quadrado mais 5x mais 2. A gente vai observar que aqui na frente, onde teria que ser o valor do a, a gente não tem nada. Se não tem nada, a gente precisa ter em mente que o valor disso aqui vai ser 1, tá? Ele está oculto aqui, mas vai ser 1 nesse caso. Não apareceu nada na frente do x, vai ser 1, tá? Então, nesse caso aqui, o a vai ser 1, tá? O valor do b vai ser 5. E o valor do c vai ser 2 aqui, tá? Esse valor que está sozinho aqui do lado de fora. Tá? Então, esse aqui, nesse caso que a gente tem aqui. Nesse terceiro exemplo, o valor do a, menos 3. O valor do b, não tem nada aqui, então o b seria 1. Tá? E o c aqui seria 5. Então, a igual a menos 3, b igual a 1 e c igual a 5. Nesse daqui, olha, deixa eu repeti-lo aqui. Y igual a x ao quadrado mais 20, né? Lembrando, o valor do a é sempre o valor que está acompanhando x ao quadrado. Então, o valor que a gente tem aqui, como a gente não tem nada, o valor do a aqui vai ser 1. Tá, professor? Então, aqui a gente não tem o valor do x aqui no meio, né? Tá, a gente não tem... Vou colocar 1? Não, aí você vai botar 0. Ele não existe, tá? Então, nesse caso aqui, o b vai ser 0 e o c vai ser 20. Em que caso o b seria 1? Se acontecesse, por exemplo, isso daqui, ó. Y igual a x ao quadrado mais x mais 20. Nesse caso aqui, o a vai ser 1. Né? Não tem nada aqui, coloco 1. O b aqui também vai ser 1, tá vendo? Não tem nada, coloco 1. E o c é 20 aqui também. Tá? Sempre a, b e c. Às vezes vai acontecer de não ter o b, como aconteceu aqui. Às vezes vai acontecer outras vezes que não vai ter o c. Tá? Às vezes não vai ter isso aqui, vai ter, por exemplo, 2x ao quadrado mais 5x.
Não vai ter um termo sozinho aqui. Então vai ter o A, vai ter o B e não vai ter o C. Que é o que a gente chama de equação incompleta. Toda vez que estiver faltando ou o B ou o C, a gente chama de equação incompleta. Mas, outra observação importante, sempre vai ter o x ao quadrado. Para que a gente chame isso aqui de equação do segundo grau, o segundo grau é 2, né? Obrigatoriamente, a gente precisa ter em alguns termos ali o x elevado ao quadrado, tá? Essas são algumas observações importantes que depois eu vou passar limpo antes de mandar para vocês, tá? Vai ficar bonitinho. E como é que isso vai acontecer para a gente? Como é que vai aparecer alguns exercícios para a gente se tratando de equação do segundo grau? Às vezes você vai chegar ao exercício e vai falar assim, coloquei aqui essa equação do primeiro grau, x ao quadrado menos 6x mais 8. Determine o valor de A, B e C. Pode acontecer de pedir isso. Então tá bom, vamos ver aqui quais são os valores de A, B e C. O valor do A, o valor que está acompanhando x ao quadrado, né? Não tem nada aqui, então é 1. Então vamos botar aqui, ó. A igual a 1. Valor do B, o valor que está acompanhando x, nesse caso aqui vai ser menos 6. E o valor do C nessa equação aqui, que é o termo que a gente chama de termo independente, já que ele não tem x acompanhando ele sozinho, a gente vai ter o 8. Então, esses aqui são os valores de A, B e C para essa equação. Uma outra coisa que ele pode pedir, por exemplo, ele pode chegar para vocês e pedir, determine as raízes dessa equação. O que são raízes de uma equação? Nada mais do que a resolução delas, que vão estar sempre dois valores. Equação do segundo grau dá dois valores, equação do primeiro grau a gente vai encontrar um valor só, equação do terceiro grau a gente vai encontrar três valores diferentes, são os valores de x que vão dar como resposta para essa equação. Para a gente encontrar essas duas raízes, que a gente chama de raízes, a gente vai usar o que a gente chama de fórmula de Bhaskara, tá? A gente acha primeiro delta, depois a gente acha Bhaskara. Aí a gente consegue achar esses dois valores no caso. Quais serão essas fórmulas que a gente vai trabalhar nesse caso? Vamos imaginar que a gente tem essa equação aqui, ele fala assim, determine as raízes da equação na letra A. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai pegar a primeira fórmula, que é a fórmula que a gente chama de fórmula de Bhaskara, que é o seguinte. Primeiro delta, né? Delta vai ser igual, a gente bota um triângulo, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa vai ser a primeira fórmula que a gente vai usar, tá? Que a gente chama de delta. B ao quadrado menos 4ac. Para a gente encontrar esse valor, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores de A, B e C que a gente pegou aqui nessa equação e a gente vai substituir nessa equação aqui de baixo. Por exemplo, repete o delta, tá? Delta é o que a gente quer encontrar, então a gente repete. A fórmula aqui, tá vendo? Ela começa com B ao quadrado. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do B e a gente vai substituir. A gente vai tirar o B e a gente vai colocar esse valor no lugar. O B aqui, como ele é menos 6, então no lugar dele aqui a gente vai botar esse menos 6. Vai ficar desse jeito, ó. Menos 6 no lugar do B. Como ele está elevado ao 2, elevado ao quadrado, não esqueçam que o nome disso aqui é quadrado, não pode esquecer disso não. Ó. A gente vai repetir ele aqui. Tá? Então aqui vai ficar menos 6, que é o valor do B, elevado ao quadrado. Aí a gente vai continuar substituindo. Agora a gente tem menos 4 aqui, tá vendo? Então a gente vai repetir ele aqui. Repetiu, vezes. Agora a gente vai colocar o valor do A, que no caso aqui é 1, vezes o valor do C aqui, que é 8. Tá bom? Ó, substituímos o B, substituímos o A e substituímos o C também. Agora, se a gente pegar e resolver essa conta. Primeira coisa que a gente faz é sempre resolver esse número que está elevado ao quadrado, elevado a 2 aqui. Primeira coisa que a gente faz. Isso aqui é o que a gente chama de potência, tá? Quando a gente tem um número elevado ao quadrado, isso significa que esse número está sendo multiplicado duas vezes. Então, se eu tenho menos 6 elevado ao quadrado, vai ser menos 6 vezes menos 6. Se eu tivesse, por exemplo, 2 elevado à terceira, pode acontecer de algum problema matemático aparecer isso aqui. Isso significa que esse 2 está sendo multiplicado 3 vezes. Então, isso vai ser 2 vezes... Ô, professora, pode falar. essa matéria do nono? Tem essa parte de equação que é do nono ano e tem a parte de função do segundo grau que a gente vai dar continuidade com ela. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma revisão aqui que é essa, que é o conteúdo do nono ano, como você falou.
Aí a gente vai pegar essa matéria do nono ano e a gente vai começar a construir gráfico disso, que é o que a gente vai fazer hoje. Você viu isso no nono ano, não viu? Sim. Ai, que bom, então. Eu fiquei com medo de vocês não terem visto, mas se já viu, é ótimo. Isso aqui é matéria do nono ano, sim. Fórmula de Bhaskara é. Função do segundo grau, que a gente vai fazer depois que a gente achar essas duas raízes, aqui não é, tá? Vai ser meio a continuidade daquele conteúdo que vocês viram, tá? Então, continuando, ó. Vamos resolver isso aqui. Então, menos 6 ao quadrado vai ser menos 6 vezes menos 6, certo? Então, aqui vai ser o menos 6 multiplicado duas vezes. 6 vezes 6, 36. Menos com menos vai dar mais. A gente precisa usar aqui regra de sinal, tá? Então, esse valor aqui vai dar 36. Vamos botar aqui no lugar disso. Independente de aparecer um número negativo ou positivo aqui. Isso aqui sempre vai ficar positivo, porque menos com menos sempre vai dar mais. Então, aqui vai dar 36. E agora a gente pode multiplicar isso aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8 vai dar 32. Então, isso aqui vai dar menos 32. Tá, então, resolve essa potência e multiplica isso aqui tudo. Agora é só subtrair isso aqui. 36 menos 32 vai dar 4. Encontramos o delta. Tá bom? Vamos agora para a fórmula de Bhaskara. O primeiro, nós vamos para o segundo. A fórmula de Bhaskara é o seguinte. Menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Vamos substituir da mesma forma. A fórmula começa com menos b, tá vendo? Como tem esse sinal de menos aqui, a gente precisa repetir o sinal de menos. Aí agora a gente vai colocar o valor do b. Muito cuidado nessa hora que tem muita gente que esquece. Tá vendo que o b já é negativo? Então aqui vai aparecer o sinal de menos também. Vai aparecer o sinal de menos da fórmula e vai aparecer o menos do próprio b que já é negativo. Aí se o b fosse positivo, aí isso aí ia ficar um sinal de menos, tá? Então tome muito cuidado com o sinal aqui. Tem muita gente que erra isso. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta nós encontramos aqui no primeiro passo com o valor de 4. Então o 4 vai ser o que a gente vai substituir aqui. Sobre 2 vezes o valor do a. O valor do a aqui é 1. Vamos substituir. Vamos resolver isso agora. Já substituímos tudo, né? Aqui, ó, menos com menos. Menos com menos em matemática vai dar mais, né? Regra de sinal. Então, isso aqui vai ficar um 6 positivo. Mais ou menos. Raiz quadrada de 4 tem um número inteiro, né? 2 vezes 2 é 4. Então, raiz quadrada de 4 vai ser 2. Se fosse raiz quadrada de 9, bem, 3 vezes 3 é 9, então raiz quadrada de 9 é 8. É sempre um número que multiplicado dele mesmo, que vai dar o valor que a gente tem aqui. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Sobre, aqui embaixo a gente tem 2 vezes 1, que vai dar 2. Estamos quase terminando, ó. Daqui a gente vai encontrar dois resultados. O primeiro resultado vai sair com 6 mais 2. Sobre esse 2 que a gente tem aqui. E o segundo resultado vai sair 6 menos 2. Um vai com sinal de positivo e outro vai com sinal de negativo. Tá? Então, um é 6 mais 2, outro 6 menos 2. O 6 mais 2 vai dar 8. Né? 8 dividido por 2 vai dar 4. 6 menos 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Encontramos aqui as duas raízes dessa equação. As respostas válidas para essa equação vão ser as seguintes. A gente vai dizer que a primeira raiz é o x1, e ela vai ter o valor de 2. E o x2, que vai ser a segunda resposta, a gente encontrou 4. Tá? Então, essas aqui são as duas raízes. Raiz 1 e raiz 2 dessa equação. Essa, daqui, raízes. É a primeira parte. Uma outra coisa que ele pode pedir também, que a gente vai precisar para a gente construir o gráfico dessa equação, eu vou fazer o gráfico disso, tá? Isso provavelmente vocês não viram no nono ano. A gente vai precisar encontrar os vértices dessa equação, que são os dois pontos que a gente chama de ponto mínimo ou ponto máximo. São outras duas fórmulas. A gente tem o x-vértice. A gente vai ouvir isso, pô, x-vértice, coisas que... Na hora que a gente for construir o gráfico, vocês vão entender direitinho onde isso aqui vai parar, para que a gente vai precisar disso aqui. O x-vértice, que a gente chama de xv, escrevi aqui vértices da equação.
vai ser menos b sobre 2a. E o que a gente chama de y vértice, que a gente chama de yb, pode botar um vzinho aqui, vai ser menos delta sobre 4 vezes a. Então, além da gente trabalhar com a fórmula de Bhaskara, que foi o conteúdo que vocês viram no nono ano, a gente vai trabalhar com os vértices também, que são essas duas fórmulas. A substituição é a mesma, não tem muito mistério, tá? Olha só. Por encontrar o xv aqui, olha só. Começa com menos b no numerador, né? O valor do b aqui, a gente viu que vale menos 6. Então, a gente vai colocar o menos 6 no lugar desse b. Lembrando que a gente já tem o sinal de menos aqui. Então, aqui vai ficar menos 6, sobre 2 vezes o A vale 1. Só resolver agora. Menos com menos, mais. Então, esse 6 vai ficar positivo. E 2 vezes 1 aqui vai dar 2. 6 dividido por 2, 3. Encontramos o xv, encontramos o x vértice. E ele vai valer 3. Vamos agora encontrar o y vértice, mesma fórmula. A fórmula é a seguinte, menos delta sobre 4a. Esse delta que a gente tem aqui é o delta que a gente achou no primeiro passo, ó, que a gente encontrou 4. Então, vai ser isso que a gente vai colocar aqui. Então, aqui vai ficar menos 4 sobre 4 vezes o valor do A, que é 1 também. Então, isso aqui repete, né? 4 vezes 1 vai dar 4. A gente resolveu o que a gente tinha aqui embaixo, no denominador. E isso aqui a gente divide agora, o de cima pelo de baixo. 4 dividido por 4 vai dar 1. Como isso aqui é negativo, ele vai para o sinal de menos. Encontramos o y vértice aqui. Y vértice igual a menos 1. Temos os 4 valores que a gente precisa para construir esse gráfico. Como é que vai ficar essa construção, então? Vou descer mais um pouquinho. Quando a gente fala de gráfico, a gente precisa de 2 eixos para essa construção, tá? Que a gente chama de eixo de x e eixo de y. A gente faz o seguinte. Vou pegar uma reta aqui para ficar bonitinho, né? Então, olha só, para a gente construir esse gráfico. A gente vai passar um eixo com uma setinha na vertical. E a gente vai colocar um outro eixo aqui na horizontal. Bom? Isso aqui vocês provavelmente já viram também no nono ano. O que a gente tem deitado aqui é o que a gente chama de eixo das ordenadas, que a gente chama de eixo X. Tá? Sempre o X é o que está deitado na horizontal. E o que a gente tem na vertical em pé aqui é o que a gente chama de Y. Para a gente construir esse gráfico, tá? Esse aqui é uma equação do segundo grau, então vai virar uma parábola. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar essas duas raízes que nós encontramos no primeiro passo. O x1 que a gente encontrou 2 e o x2 que a gente encontrou 4. E a gente vai marcar, como é x, ó, que é x1 e que é x2. Os dois são x, então os dois a gente vai marcar no eixo x. Deixa eu botar essas informações aqui desse cantinho, isso vai ficar mais fácil. x1 nós encontramos 2, x2 nós encontramos 4. Quando encontramos o x vértice, xv, no segundo passo aqui, nós encontramos 3, né? E o YV nós encontramos menos 1 ali pela outra forma. Então, esses valores vai ser o que a gente vai botar no nosso plano cartesiano, no nosso gráfico aqui. Esses 3 valores aqui, se a gente vai observar, os 3 têm x, tá vendo? Aqui a gente tem x1, x2 e xv. Então, consequentemente, pessoal, isso tudo aqui vai precisar obrigatoriamente estar no eixo que a gente tem aqui da horizontal, no nosso eixo que está deitado. O único valor que vai ficar no eixo que a gente tem em pé na vertical vai ser esse aqui, ó, o YV, tá bom? Então, vamos marcar, ó. Ponto que a gente tem aqui, ó, de interseção dos dois gráficos, do eixo x com o eixo y, é sempre o 0. Tá? Para a direita são todos valores positivos, então aqui a gente tem, por exemplo, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitamente. Todos os números positivos. E para o outro lado a gente vai ter valores negativos. Como a gente não tem nenhum, a gente tem esse número aqui negativo, mas ele é do y. Então, como a gente não tem nenhum valor para o x negativo, então a gente nem precisa colocar número negativo para o outro lado, porque a gente não vai trabalhar com esses valores. Vamos botar o 2, o 4 e o 3 aqui então. O 1 estaria aqui, né? A gente não vai precisar dele, mas é como se ele estivesse aqui.
O 2 a gente vai precisar, então a gente coloca ele aqui. Aí o 3, que a gente vai precisar também, e o 4. Sempre em ordem crescente, tá? Se quiser pode botar um aqui também, não tem problema não. Mas a gente vai trabalhar com esses dois valores aqui e esse vértice. Para o YV, esses três aqui marcamos, todos no eixo X. Para a gente marcar o Y vértice agora, a gente vai para o eixo Y aqui. Mesmo esquema, tudo que a gente tem aqui para cima vai ser valores positivos. Então aqui a gente teria o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, infinitamente. E para baixo do eixo a gente já teria valores negativos. O menos 1 estaria aqui, que é o que a gente vai precisar, né? Logo depois a gente teria o menos 2, menos 3, menos 4. Tá? A construção do plano cartesiano é isso. Para o lado direito, positivo, para cima, positivo. Para o lado esquerdo, negativo, e para baixo, negativo aqui. Quais são os valores que a gente vai precisar? A gente vai precisar de raízes como 2 e 4. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que a parábola dessa equação do segundo grau, ela vai passar por esses dois pontos aqui. E esses dois aqui, que são os vértices, eles andam juntos, eles formam um par, eles formam um casal. Tá? Então, esses dois aqui, a gente vai ligar com uma linha pontilhada para a gente marcar o vértice desse gráfico. Então, o menos 1 do x do YV é esse aqui, né? E o 3 aqui vai ser o XV. Então, esse e esse vão formar um par. E a gente vai ligar os dois, olha, com uma linha pontilhada. Aí vocês usem régua para ficar bonitinho, tá? Esses dois pontos aqui vão formar um par ordenado que a gente vai trabalhar aqui, tá? E essas duas raízes que a gente tem aqui, essas duas raízes que a gente tem aqui, vai ser por onde vai passar essa parábola, tá? Como a gente tem uma função do segundo grau, que ela está desse jeito aqui, ó, y igual a menos 6x ao quadrado. Como o valor do A é um valor positivo, essa parábola ela vai estar virada para cima. Olha o que vai acontecer aqui com ela. Deixa eu pegar de uma outra cor. O gráfico vai começar desse ponto aqui, ela vai passar por uma raiz, e ela vai passar pela outra raiz aqui. Vai acontecer isso aqui, ó, com os três valores que a gente teve. Temos aqui o nosso gráfico, temos a nossa parábola da equação do segundo grau. Ela sempre vai ficar desse jeito, tá? Ou ela vai ficar virada para cima, isso sempre vai acontecer toda vez que o A for um número positivo. E toda vez que o valor do A for um número negativo, ela vai estar virada para baixo, tá? Que vai acontecer nesse exemplo 2 que a gente vai fazer agora. Tá? Então, ficou desse jeito aqui. As duas raízes aqui, onde vai passar o gráfico, e os dois vértices, a gente sempre passa uma linha pontilhada, e ela vai ficar desse jeito. Tudo bem? Muito difícil? Não. Acho que dá para tentar fazer, né? Olha só, vou fazer mais um exemplo aqui com vocês. Não, professora. Então, olha só. Vou fazer mais um exemplo, tá? E vou deixar um para vocês fazerem para casa, tirar foto aí e mandar para mim. Vamos fazer isso aqui agora, ó. Nesse segundo exemplo, a gente vai... Primeira coisa, a mesma coisa que a gente fez no outro. A gente vai primeiro pegar o valor de A, B e C. O valor do que a gente tem do A aqui, ó, é o valor que a gente tem acompanhando x ao quadrado. Então, o valor do A aqui, ó, é negativo, menos 2. Então, a gente já consegue observar o seguinte, olha. O valor do A é negativo, então a nossa parábola não vai ficar virada para baixo, tá? Não vai ficar com essa concavidade para cima, não. Quando a gente construir o gráfico, a gente vai ver que ela vai estar virada para baixo. O valor do B aqui é 8, né? O valor que está acompanhando o x aqui. E o valor do C, o termo independente, não esqueçam do sinal, tá? É menos 6. Temos A, B e C. Primeira coisa que a gente faz, vamos encontrar as raízes dessa equação. Fórmula do delta, vamos botá-la aqui. Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir. B ao quadrado, B vale 8, né? Então aqui vai ficar 8 ao quadrado. Menos 4 repete, vezes o valor do A. O valor do A é menos 2. E o valor do C aqui é menos 6. Tá? Substitui o B, substitui o A, substitui o C. Vamos resolver isso agora. 8 ao quadrado.
8 ao quadrado é o 8 multiplicado 2 vezes, né? Então vai ser 8 vezes 8, isso vai dar 64. E isso aqui, olha, vamos multiplicar tudo de uma vez só. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6 vai dar 48. Aí agora a gente precisa tentar para um sinal, olha só. Menos com menos na regra de sinal vai dar mais. Mais com menos, menos, tá? Então, menos com menos, mais com menos, menos. Então, cuidado com o sinal aqui também. Vamos subtrair isso aqui agora. 64 menos 48, vou fazer continha aqui. Pegou um emprestado, né? Isso virou 5. 14 menos 8 vai dar 6. E aqui 5 menos 4 vai dar 1. Isso aqui vai dar 16 essa subtração. Achamos o delta aqui. Vamos agora para a segunda parte, que é encontrar as raízes pela fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara menos b, botando a fórmula do x vértice aqui, vai ser menos delta menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a, que é a segunda forma. Vamos substituir. Começa com o valor do b. O b é 8, então aqui vai ficar menos 8. Substitui no lugar do b. Mais ou menos, repete sinal. Raiz quadrada do delta. O delta nós encontramos 16. 2 vezes o valor do a aqui, então vai ser 2 vezes o valor do a, que é menos 2. Não esqueçam do sinal, tá? Vamos resolver isso aqui agora. O menos 8 repete, né? Raiz quadrada de 16 vai ser 4, né? 4 vezes 4, 16. Então, raiz quadrada de 16 vai ser 4. Vamos botar o 4 aqui. E aqui embaixo a gente vai multiplicar 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. Como isso aqui é um número negativo, né? Ele vai com sinal de menos aqui. Tá? Mais com menos, menos. Daqui a gente vai tirar as duas raízes. A gente vai ter o seguinte aqui, ó. Uma vai ficar menos 8 mais 4. Sobre o menos 4 que a gente tem aqui embaixo. E a outra vai ficar da seguinte forma. Vai ficar menos 8 menos 4. Sobre menos 4 também. Uma foi com mais 4 e outra foi com menos 4. Vamos resolver isso aqui agora. Vamos cuidado com o sinal aqui, tá? Ó, sinais diferentes. A gente vai subtrair. 8 menos 4 dá 4, né? E a gente vai colocar o sinal do número maior. O 8, como ele é maior, ele é negativo. Então, isso aqui vai ficar com menos. Esse menos 4 que a gente tem aqui embaixo, a gente repete. Tá? É como se a gente tivesse... Seguinte, a gente estava lá devendo R$8, tá? Vamos considerar esse menos 8 aqui como se fosse uma dívida, tá? E eu fui lá e eu paguei R$4 dessa dívida. Eu continuo devendo, só que agora eu estou devendo menos, agora eu estou devendo só 4. Por isso que isso aqui fica menos, tá? Subtrai e coloca o sinal do número maior. E nessa divisão aqui, 4 dividido por 4, 1. Menos com menos, mais. Achamos a primeira raiz, vamos agora para a segunda. Sinais iguais, ó. Soma e repete sinal. Estou somando duas dívidas, ó. Estava devendo R$8, peguei mais R$4 emprestado. Agora estou devendo, ó, R$12. Menos com menos na divisão vai dar mais. E 12 dividido por 4 vai dar 3. Achamos aqui as duas raízes. x1 aqui vai ser igual a 1. E x2 aqui vai ser igual a 3. Tá? Vamos agora encontrar os vértices. xv, fórmula menos b sobre 2a. E yv vai ser igual a menos delta sobre 4a. O valor do b, vamos subir aqui em cima para a gente lembrar qual que é 8, né? Então, b aqui vale 8. A gente vai substituir o 8 aqui. Como tem esse sinal de menos, ele vai com sinal de menos.
sobre 2 vezes o valor do A. O A vale menos 2. Multiplicando o primeiro que a gente tem aqui embaixo, no nosso denominador, né? 2 vezes 2, 4. Como aqui é mais e aqui é menos, ele vai com sinal de menos na multiplicação. Aqui agora a gente divide isso. 8 dividido por 4 vai dar 2. Menos com menos vai dar mais. Achamos o primeiro vértice aqui, o XV. Vamos para o Y vértice agora. Menos delta, né? O delta nós encontramos na primeira parte lá como 16. Então aqui vai ficar menos 16. Sobre 4 vezes o valor do A. O A nós temos com... Eu esqueci. Menos 2, né? Vamos multiplicar isso aqui. Então, repete o menos 16 que a gente tem em cima. E 4 vezes 2 vai dar 8. Como aqui é menos, ele vai com o sinal de menos. 16 dividido por 8 vai dar 2. Menos com menos vai dar mais. Encontramos aqui o X vértice e o Y vértice. O XV nós encontramos 2. E o Y vértice nós também encontramos 2. Vamos agora construir esse gráfico para a gente terminar isso aqui. Mesmo esquema. Vamos botar um eixo X e o eixo Y. Traçar ele aqui para cima. Vamos pegar o segundo aqui. Tá ele desse jeito. Isso aqui é X e isso aqui é Y, no mesmo esquema. Como nós resolvemos ali, nós encontramos as duas raízes, x1 e x2, encontramos o xv e encontramos o yv também. Vão ser esses valores que a gente vai botar aqui. O yv nós encontramos 2, xv também 2, e as duas raízes aqui, nós encontramos x1 igual a 1 e x2 igual a 3. Então, 1 e 3. Então, a gente vai pegar esses valores agora e vamos botar no nosso gráfico. Aqui é o zero, que é a interseção, né? Todos os valores de x, que são esses 3 aqui, a gente vai botar no eixo x, em ordem crescente. A gente tem 1, 2 e 3. Então, ele vai entrar nessa ordem aqui. 1. Lembrando sempre de botar a mesma distância entre esses pontos, tá? Se a gente colocar uma distância menor para o 2 ou para o 3, o gráfico fica todo distorcido. E o único valor que a gente tem para o y é esse aqui, que é o y vértice, né? Então, consequentemente, ele vai ter que entrar no nosso eixo da vertical aqui. Como é um valor positivo, ele vai estar para cima. Bem, o 1 estaria aqui e o 2 estaria aqui. Para baixo, a gente teria números negativos, que a gente não tem nenhum aqui, então a gente nem precisa colocar ele aqui, não tem necessidade. Então, a gente vai trabalhar, então, ó, com as duas raízes que nós encontramos, essa e essa. E os dois vértices aqui que eles vão formar um par. Tá? XV e YV sempre forma par. E a gente coloca aquela linha pontilhada. Então, vai ser esse aqui, que é o YV, com o XV, que é o 2. Esse aqui vai ser o nosso vértice da função, o vértice do nosso gráfico. E o que a gente pode se observar? Olha só, ele vai ter que virar uma parábola. Como a gente observou lá em cima com o valor do A, o valor negativo, então, consequentemente, ele vai estar virado para baixo. Então, olha o que vai acontecer com a nossa parábola aqui, ó. Ele vai passar por aqui, vai descer, vai passar, sair por esse outro vértice aqui também e vai descer. Tá, mas aí tem que fazer direitinho, tá? Essas daqui são as duas raízes, esse aqui vai ser o vértice. Esse aqui é o que a gente chama de ponto máximo dessa função. Ficou virada para baixo nesse caso. E esse aqui, o vértice, ele está aqui. Tudo bem? Isso aqui eu vou passar tudo a limpo para ficar bonitinho, tá? Tá bem feioso, mas vai ficar legal. Com isso, eu vou pedir para vocês fazerem esses dois aqui. Aí a gente faz no caderno, tenta fazer, tá? Primeiro passo, segundo, construir o gráfico e tirar foto do caderno e mandar. Olha só. Na número 1, ele está pedindo o seguinte: determine as raízes da função abaixo. Então, tanto para a letra A quanto para a letra B, a gente tem que achar as raízes. A gente vai ter que... Oi, professora. Pode falar. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a senhora fez em cima? Aham. Dá para tentar fazer?
Mas olha só, Oi? é para fazer a mesma coisa do que eu fiz em cima, só que aqui no exercício ele está separadinho, tá vendo? Olha só, ele deu a letra A e deu a letra B na número 1. Para a letra A, você vai achar o delta e vai achar a fórmula de Bhaskara, para encontrar as duas raízes aqui. Então, você vai fazer o delta para a letra A e o delta para a letra B. Fórmula de Bhaskara para a letra A e fórmula de Bhaskara para a letra B. Encontre primeiro os valores de A aqui, ó. O valor do A nesse caso aqui, ó, não tem nada, é 1, né? O valor do B vai ser menos 4 e o valor do C aqui vai ser 3. Faz a mesma coisa para o B. O valor do A aqui vai ser, não tem nada aqui, só tem sinal de menos, tá vendo? Então o valor do A aqui vai ser menos 1, o valor do B vai ser 10 e o valor do C aqui vai ser menos 25. Pega esses valores, encontra delta e encontra Bhaskara para encontrar as raízes na letra A. Faz a mesma coisa para a letra B. Tá bom? Na número 2, ele já está pedindo para a gente encontrar os vértices da letra A e da letra B. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz nos exemplos, só que no número 2, ó. Para achar o xv, usa a fórmula de menos b sobre 2a. E o yv aqui, que é menos delta sobre 4a. Faz para a letra A e faz para a letra B aqui na número 2. E na número 3 vocês vão construir os dois gráficos. Tudo bem? A letra A, olha, como o valor de A é positivo, vocês vão observar que a parábola vai ficar virada para cima. E na letra B, essa parábola vai ficar virada para baixo, já que o A é negativo aqui. Deu? Deixa eu parar a gravação aqui.